as revelações do que é conhecido como vaza-tóxico já são suficientes para anular todo o processo derivado do dia 8 de janeiro. E o senhor mencionou sobre a busca e apreensão em grupos de empresários. O senhor poderia esclarecer mais sobre esse assunto? Muito obrigado. Senador, muito obrigado por suas palavras. Não sei se está transmitindo, porque estou vendo aqui na imagem o senador Flávio. Bom, obrigado pelas suas palavras, senador Bittar. É um dever meu como brasileiro denunciar tudo isso, é um dever meu como cidadão, como um pai de família, como um simples brasileiro, denunciar, desculpa que eu me emociono um pouco quando eu falo isso, denunciar todas as atrocidades, barbaridades em prol da nossa sociedade, do nosso país, do bem do nosso país. E eu me sentiria muito mal se eu não fizesse isso. E desde que eu descobri que algo estava gravemente acontecendo dentro do Tribunal Superior Eleitoral, eu já comecei a me enturmar mais, a me mostrar mais parceiro, até mesmo para que eu pudesse sobreviver e ter ali acesso a coisas que, se eu agisse de outra forma, eu não tivesse. Sobreviver também, entendeu? Um dos pontos que eu nunca falei, e eu faço questão de falar nessa comissão, é com relação aos empresários que o senhor acabou de citar. O Brasil acredita que aquela busca e apreensão feita, salvo engano, em 22 ou 23 de agosto de 2022, onde tinha o Meyer, o Morongo, o Hang, entre outros personagens famosos de empresários do Brasil, se lastreou, que não se lastreou somente naquela publicação do Amado no Metrópolis, que ela se lastreou em uma investigação prévia que aconteceu antes daquilo. Bom, agora de fato eu vou contar a verdade aqui, e se quiserem eu posso abrir e mostrar. E são dois fatos bem graves. É esse fato e o fato do atual procurador-geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser, nesse momento, tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, salvo engano, no dia 18 ou dia 19 17 de de agosto foi a agosto. matéria, a busca e apreensão foi dia 23. Exatamente, era uma coisa mais ou menos, eu tenho um pouco lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E, de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através de seus juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado. Isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse, e colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano, ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse, e não foi na terça, e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia, que todo mundo estava brigando, dizendo que, olha, que absurdo, foi feito somente com base nas matérias, a matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Quando chegou próximo de sexta-feira, foi pedido para mim, através do Ayrton Vieira, eu tenho aqui não só a última conversa com ele, porque as anteriores foram apagadas, e daquele momento que eu vi que tinha algo errado, eu comecei a manter dali para frente. Foi um pedido através do Alexandre de Moraes para que se construísse um ambiente, uma história. O que acontece é que o Ayrton Vieira, ele não tem qualquer familiaridade com o computador, ele não sabe usar o computador, e ele precisou da minha ajuda para montar aqueles mapas mentais que foram abertos numa segunda, numa terça-feira, quando Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo, para dizer que existiu uma investigação preliminar. Então foi encaminhado para mim as PETs, circuladas essas PETs, quais os objetivos, quais os alvos que ele queria que colocasse nos mapas mentais. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado, foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico,
fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi feito colocado isso anterior. Então, não existiu. Se quiserem aqui, eu compartilho esse material, eu compartilho um cronograma, para que vocês olhem a data que esse material chegou em minhas mãos, a data que essas PETs chegou circuladas, a data que o mapa mental, que todo mundo da imprensa viu no dia que ele tirou, foi confeccionado. Por favor, por favor. Se o senhor puder mostrar para a gente aqui, porque enquanto o senhor está preparando aí para mostrar para nós, pelo que eu entendi, há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório, ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é juiz auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Tagliaferro para ajudá-lo a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso? Exatamente, senador. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Bom, aqui, ó, vocês estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver? Sim, sim. Sim, pode prosseguir. Tá. Bom, isso aqui eu fiz um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer, tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra na data, tá? Na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá? E aqui o pedido de Alexandre de Moraes, de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8/2022, né? Que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, isso aqui é só um ilustrativo. Eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó. Mapas mentais. Se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para que a gente possa entender. O mapa mental é um organograma ilustrativo para que as pessoas entendam os relacionamentos que, tipo, sei lá, às vezes pode ser usado para processo, pode ser usado para coisas de informática, onde a gente consiga, só de bater o olho, entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com a história, entendeu? Então, se o senhor olhar aqui, ó, você vai ver que esse mapa mental, onde relacionava como foco principal esse é o Alan? Santos, exatamente, o Alan dos Santos, e ele relacionando aqui com o Custer, com o Salomão, com o Portela, com o Enzo Momenti, com o Bezerra, com o Rafael Moreno, bom, todos os personagens, até chegar onde? Ao financiamento suposto por Luciano Hang, entendeu? Protorque e tudo, onde colocaram os 10 caminhões, na frente do Supremo Tribunal Federal. Esse documento que foi apresentado por Alexandre de Moraes, quando ele tirou o sigilo, para justificar que existia uma investigação preliminar e que toda a busca e apreensão não foi lastreada somente no do Amado, para ele se justificar e não ficar tão ruim, foi confeccionado por mim, a pedido de Ayrton Vieira, uma vez que Ayrton Vieira não era para eu ter feito, tá? Ayrton Vieira não sabia mexer com o computador. Então isso chegou nas minhas mãos por acaso. Se o senhor olhar aqui, ó, em todas as PECs, olha a data, essas PECs aqui, Moraes nem sabia que o Ayrton Vieira tinha me passado. Ayrton Vieira pediu para mim, não fale nada, tá? Tá tudo aqui, ó, os relacionamentos, os mapas bonitinhos, todos que foram feitos por mim. Tá aqui, ó, a data do mapa mental,
bonitinha, mostrando aqui 29 de agosto, o horário, ou seja, nada foi confeccionado antes. Bem como esse relatório feito, onde eu assinei pelo Supremo Tribunal Federal, do qual eu não era, em momento algum, nomeado, tá? Para que fosse feito o quê? A porcaria da busca e apreensão um dia depois. Que loucura um do dia caramba. depois. Olha a data da confecção desse documento, 28 de agosto de 2022, e não 22 de agosto de 2022, como eles colocaram, tá? Então aqui está a comprovação de um crime, uma fraude processual gravíssima. Então, se aconteceu nesse caso, imagino que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o gabinete dele e com os processos. Lembrando que tudo que eu fiz, tirei hash, sabe? Justamente para não ter contestação. Isso já está lastreado por um laudo pericial, tudo bonitinho, ó, tudo bonitinho. Tá vendo as datas, 28, ó, tudo bonitinho. Agora eu vou abrir um outro relatório. Deixa eu ver se eu preciso enquanto o senhor está abrindo aí, enquanto o senhor está abrindo, só para confirmar também, essa preocupação dele de esquentar essa operação de busca e apreensão, né, sem embasamento nenhum, essa comprovação daquilo que chama de pescaria probatória, né? Você primeiro pega os telefones, vê o que tem, depois você justifica fraudando um laudo, como o senhor está mostrando, já que tem os metadados que esse documento, que depois oficialmente ele apresentou como sendo um fundamento para autorizar a busca e apreensão, ele foi produzido por esses metadados que o senhor tem do Word, ele foi produzido alguns dias após efetivamente ter sido feita a busca e apreensão. Para quê? Para justificar para os advogados que pediram acesso aos autos? Eu acredito que sim, e para justificar para a imprensa, porque a imprensa estava batendo pesado nele, dizendo que ele tinha feito isso somente com base numa matéria jornalística do Amado, que de fato foi. Eu estou com um pouco de dificuldade de parar o compartilhamento aqui e poder trazer o novo aqui. Deixa eu olhar aqui, peraí. Não, só fique tranquilo aí, pode procurar tranquilamente. Não, eu já achei, tá aqui, ó. Compartilhar. Se quiser trazer na tela, acredito que os senhores já estão vendo. Tá na tela já. Só fazer ele ficar Tá, tá conseguindo ver quando eu deixo azul aqui? Sim. Beleza. Tá, não é isso aqui, não. Isso aqui é a cronologia, tá? Isso é a cronologia que eu apresentei aos senhores agora. E tudo isso tá aqui, ó. Tá aqui dentro, ó. Olhem as datas, tá? 26 de agosto, tudo. Olhem as datas. Tudo que a mim foi passado, tá? Referente às buscas e apreensões, tá? Se os senhores olharem inquérito, deixa eu ver se é isso aqui, que eu também não me recordo muito. Deixa eu abrir aqui. Estão vendo aí? Sim. Não abriu todo ainda. o material que a mim... Não abriu? O inquérito 4828, volume 1. Deixa eu ver o que eu faço aqui, que eu tô com um pouco de dificuldade nisso. Pode ficar tranquilo aí. Dá um minuto. Eu vou interromper e vou colocar de novo. Mas, assim, é uma situação gravíssima e não tem como contestar. Deixa eu olhar aqui, ó. Então, o fundamento da decisão foi dia 26 e a busca e apreensão foi 3 dias antes, dia 23 de agosto de 22. A busca foi dia 23 de agosto. Quer dizer, senhores, o presidente Jair Bolsonaro está sendo humilhado nesse momento, massacrado nesse momento. Por um bandido que produziu fraude o tempo inteiro. Ou esse Senado impeachment esse marginal, uma quadrilha. Ou impeachment esse marginal, e nós temos todo o dever de buscar internacionalmente a proteção desse cidadão chamado Talhaferro, que se dispôs, esse cara se dispôs. Porque esse cara, com o marginal, com as relações que ele tem, ele vai encontrar esse rapaz em qualquer lugar do mundo. Agora, senador Girão, senador Flávio Bolsonaro, presidente dessa comissão, nós vamos convocar essas pessoas que ele falou para vir aqui para ouvir. Mas ou nós instalamos uma CPI, ou saímos daqui para procurar o Davi Alcolumbre, onde ele estiver, e reunir com ele, com esses documentos, porque não tem sentido mais essa palhaçada de não colocar o impeachment desse cara. Jordi, você está vendo aí por que teve uma busca na sua casa? Todas foram assim. Olha,
Eu só falta ver chover para cima. Eu não tenho outra palavra para falar. Por isso que as grandes emissoras, a mídia, não quis dar, Bia Kicis. Não quis mostrar. Se tivesse mostrado isso aí, o Brasil não estava vivendo o que está vivendo nesse momento. Tem medo do Alexandre de Moraes, né? A imprensa com medo do Alexandre de Moraes. Tá no ponto aí, seu Eduardo? Eu não estou conseguindo abrir, compartilhar, na verdade. Estou começando a ter dificuldade, mas eu faço questão... Eu mando para os senhores, vocês podem ficar descontando. Eu estou tentando aqui, ó. Se o senhor olhar aqui, olha as datas, tá vendo? Esse aqui são os inquéritos que eu tentei mostrar. Aqui, ó, 27 de agosto, tudo. Aqui essa imagem é de conversa de WhatsApp. O grupo de WhatsApp... eu tô conseguindo aqui agora. O grupo de WhatsApp, tá? Olha isso aqui, o absurdo. A data do grupo de WhatsApp da conversa. Aqui eu vou abrir para os senhores, tem todas as conversas do grupo. Esse grupo de WhatsApp, ele foi dado pela Letícia. Letícia, que é a tal da bruxa da UNB. Olha, toda a conversa do grupo. Desde o dia 24 de 4 de 2022, assim, são milhares de páginas, tá? Toda a conversa do grupo. Posterior. Então não teve nenhuma investigação. Não se sabia se, de fato, esse grupo estava falando coisas de atos antidemocráticos. Foi simplesmente pela matéria do Amado, no qual Alexandre de Moraes resolveu fazer uma busca e apreensão e pagar para ver. Todo esse material chegou posterior. Está periciado, está garantido, não tem o que questionar, tá? Isso ele não teve acesso justamente porque isso não está no meu telefone, isso está no meu notebook. Diversas vezes, quando eu morava em São Paulo, antes de eu vir para cá, eu cansei de acordar às 3 da manhã, pegar todos os meus computadores, pegar os meus celulares, colocar no veículo, ir em outras ruas do condomínio, dormir no carro, dormir no meu veículo, para que, se a Polícia Federal ou qualquer outra polícia batesse na minha casa, não tivesse acesso a esse material, que era um material importantíssimo. Então, eu ficava no veículo, no meu carro, até umas 7, 8 horas da manhã, após o momento que já tinha a luz do dia, ligava para minha esposa e perguntava, posso voltar? Apareceu alguém? Fiz tudo isso justamente para preservar todo esse material, que é um material criminoso. Ó. Vocês estão vendo, eu estou correndo na tela? Vocês estão vendo eu correndo na tela ou não estão? Tá aparecendo para nós aqui a tela com os arquivos aqui, a data de modificação, o tamanho, o tipo, mas não tá abrindo o arquivo, né? Bom, peraí que eu vou interromper. De qualquer forma, peço que o senhor envie para a comissão esses arquivos. Sim, agora o arquivo está aí, estão conseguindo ver? Bom, vamos lá. Tem a data aqui, ó, vocês podem olhar. Ó. Esse é o grupo de WhatsApp, né? Aqui a data dele. E ele vai embora, ó. Vai embora. Entendeu? Vai embora. São mais de 1000 páginas de conversa, tá? Aqui, ó, mais de 1000 páginas de conversa. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Está aqui a minha indignação. Senhor Eduardo, por favor, envie imediatamente aqui para a comissão esses documentos, para que a gente tome as providências, tanto no Supremo quanto aqui no Senado Federal.